O tema da mensagem de hoje é: a missão de Jesus é a missão da igreja. E você pode gravar isso no seu coração. A missão de Jesus é a missão da igreja. E quando se fala de exemplos bíblicos, exemplos missionários na Bíblia, eu queria fazer uma pergunta. Qual exemplo bíblico de pessoa bíblica, pode ser homem ou mulher, te vem à mente? Quando se fala de missão, em quem você pensa? Qual é o exemplo de missionário na Bíblia que você pensa que vem na sua mente agora? Talvez venha na sua mente o exemplo de Noé, né? Chamado pregador de justiça, pregou o evangelho pregou a mensagem da sua época durante 120 anos, e no final veio o dilúvio e foi salvo ele e a sua família. Aí você imagina, durante 120 anos Noé falando que viria um dilúvio para que as pessoas se arrependessem e entrassem com ele na arca. Olhando pelos olhos humanos, parece que o evangelismo de Noé não foi bem sucedido, porque só se salvaram 8 pessoas. Isso pelos olhos humanos, né? Mas na verdade, o evangelismo de Noé foi muito bem sucedido, porque ele salvou, não foi qualquer 8 pessoas. Foi a sua família que foi salva juntamente com ele. Quando se fala de missão, talvez você também já vem na mente o profeta Jonas, né? Conhecido como o profeta fujão, que fugiu do chamado, mas ainda assim, Deus deu um jeito, ele teve que ir, e ele pregou na grande cidade de Nínive, e toda aquela cidade se arrependeu. Houve arrependimento para toda aquela cidade. Talvez também venha na sua mente alguém chamado Filipe, lá no Novo Testamento, que a Bíblia fala que ele pregava na cidade de Samaria, ele pregava a Cristo, e as multidões, vendo os sinais que ele operava por meio do Espírito Santo, é claro, trouxe alegria para toda aquela cidade. Talvez também você possa imaginar um apóstolo chamado Pedro, que em um só sermão, ele levou quase 3.000 pessoas ao batismo. Um exemplo também de missionário. E você pode pensar também em um apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, se não for um dos apóstolos que talvez mais viajou, que mais fez viagem missionária, que mais abriu igrejas e que mais levou pessoas a Cristo por onde ele passava. Um homem missionário segundo a Bíblia. Agora, o que eu quero destacar aqui para vocês é que todos esses exemplos, eles são uma inspiração para quem deseja pregar o Evangelho, para quem tem a missão de pregar o Evangelho. Todos eles são uma inspiração, todos eles foram escolhidos por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas, de longe, o maior exemplo de missão é Cristo Jesus. De longe, o maior exemplo de um missionário é aquele que inspirou esses homens de Deus e que também pode inspirar você a ser um missionário. E quando eu estou falando de missionário aqui, eu não estou falando que você tem que viajar para a África, para a Janela 1040 ou para outra cidade, não. É ser missionário aonde você está. Esse é o chamado divino para cada um de nós.